Oi, eu sou a Fernanda e hoje é dia de diário de leitura da primeira meta do livro A Dança da Morte, do Stephen King. Mas antes de eu iniciar o vídeo, não esquece, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu curtir, comenta bastante aqui embaixo e sempre compartilha o vídeo com quem você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo todos os links. Inclusive, também vou deixar o link de compra na Amazon. Se você comprar pelo meu link, vai ajudar muito ao crescimento do canal. E vamos para esse diário de leitura. Bom, eu comecei esse diário de leitura fazendo vlog. Só que aí eu resolvi mudar e fazer esse primeiro diário de leitura de modo geral em um único vídeo. O próximo eu acho que eu vou fazer vlog, que eu acho que vai ficar melhor, não sei ainda, mas enfim. Então aqui no início do livro, né, a gente já tem dois prefácios. No primeiro prefácio, o King, ele nos diz pra gente ler esse prefácio antes da gente comprar o livro e ele fala algumas coisas. Já no segundo prefácio, ele diz que é pra gente ler depois que a gente comprar o livro. E nesse segundo prefácio, ele fala que esse segundo livro aqui, nessa segunda edição, é um livro completo de como ele queria ter publicado inicialmente, porque a primeira vez que ele publicou esse livro, ele teve algumas partes que ele próprio cortou. Já nessa aqui tá uma versão mais completa, né, de tudo que ele queria colocar. Inclusive, né, ele escreve muito. Lembrando que essa primeira parte, a discussão vai até o capítulo 32, então, spoiler nos comentários, somente até essa parte, né, capítulo 32. Eu não vou ficar segurando o livro o vídeo todo, porque ele é muito pesado, tá, gente? Vou deixar aqui. Então, a história, de fato, começa no capítulo O Círculo se Abre, que é um capítulo onde a gente vai ter a Sally e sua filhinha, uma menininha, elas estão dormindo, e no meio da noite, do nada, o seu marido, Charlie, entra gritando, desesperado, dizendo que eles têm que fazer as malas, que eles têm que ir embora o mais rápido possível, para eles levarem somente o essencial, nada de... para ser o mais rápido possível. E ela fica sem entender nada, ela pensa que tá tendo algum incêndio, ele diz que não, que aconteceu algo muito pior do que um incêndio. E ela fica sem entender nada, e ele acorda a menininha e dizem pra fazer logo as malas e fugirem. E o Charlie e a família dele, eles moram em uma base militar, ele trabalha nessa base e ela, como esposa, né, fica ela junto com ele, só que ela fica em uma casa que tem para as pessoas que trabalham nessa base. E de início você fica ali meio confuso, mas pelo que eu entendi, lá naquela base tem uma espécie de laboratório onde eles ficam criando coisas, né, que eu não sei pra que eles criam essas coisas se vão acabar prejudicando as pessoas, né, mas enfim. E mesmo sem entender nada, ela acompanha seu marido e eles fogem dessa base. Pouco segundo antes de que o alarme soou um alarme vermelho, né? E a base vai ser trancada, ninguém vai poder sair, mas eles conseguem sair. O que me deu muita raiva do Charlie, ele foi muito irresponsável. Ele sabia que algo terrível tinha acontecido lá dentro, ele viu o que tinha acontecido e mesmo assim ele não se preocupou e simplesmente foge. E aí, né, que tudo vai começar. E depois desse capítulo tem uma parte que fala sobre o Capitão Viajante, que fala aí sobre um vírus. E eu fico, tipo assim, eu fiquei sem entender nada. Eu fiquei, meu Deus, será que Capitão Viajante é uma pessoa? O que é isso? Deixei quieto, seguir o baile, né? Porque não dava pra ficar tendo dúvida. Se eu não ler, eu não ia saber. O próximo capítulo, após esse, tem um grupo de amigos ali conversando em um posto de gasolina, na cidade de Arnett. Eles estavam falando sobre a crise, onde todo mundo está sem dinheiro, onde todos os negócios estão quebrando, onde tem muita gente passando por necessidade. E o Stu tá ali pensando na vida dele, em tudo que ele poderia ter conseguido. Ele teve que abrir mão de muita coisa para ajudar a família dele. Ele era uma pessoa que tinha um futuro promissor, mas devido às situações, às coisas que foram acontecendo, o seu futuro meio que foi abortado. E ele se vê preso na cidade de Arnett, né, que é uma cidadezinha pequena. E ali eles estão conversando, batendo aquele papo naquele posto de gasolina, que é um dos poucos negócios que ainda está aberto, quando ele vê um carro vindo em alta velocidade, descontrolado, e ele avisa, já pede pro cara desligar as bombas, né, de combustível. Eles desligam as bombas de combustíveis. E como eles já imaginavam, esse carro bate em umas 3 bombas e, por sorte, não explodiu nenhum, porque ia ser uma catástrofe. Mas talvez eu acho que tivesse explodido, teria sido melhor. Pensando nisso. E quando eles vão até o carro, ver como é que as pessoas estão nesse carro, o que foi que realmente aconteceu. Quando eles chegam nesse carro, tem um cheiro horrível. Eles até descrevem como um cheiro de morte. Um cheiro, assim, que eles mal aguentam sentir. Não é nem cheiro, né? É um fedor mesmo, horrível. E lá dentro do carro tem 3 pessoas. Eles
logo se deparam com uma mulher e uma menininha morta, em estado mesmo já de putrefação. Elas estavam fedendo muito, já estavam em estado horrível. E um homem que estava dirigindo também não estava muito legal, ele tá cheio de bolha, muco, assim, estado horrível, basicamente morto. E aí a gente já faz uma ligação, né, que naquele primeiro capítulo a gente tem a Sally, o Charlie e a filhinha deles, e aí aparece esse carro com essas 3 pessoas, aí a gente já faz aquela velha ligação. Um deles fica ali com medo de que eles estejam naquela situação, seja algo contagioso, ele fica ali meio que preocupado, mas ninguém dá atenção. E ele chama uma ambulância e a ambulância leva o Charlie, mas no meio do caminho ele morre, né? Porque ele já estava num estado horrível. O próximo capítulo é o capítulo da Franny, que é uma personagem, ela tá grávida, então ela vai estar contando isso pro seu namorado, ficante, não sei. E quando ela conta pra ele, eles começam a ter uma discussão, ela tá em dúvida se ela vai abortar, se eles devem casar, o que eles devem fazer, e meio que isso vai começar a gerar uma briga e ele dá um tapa na cara dela, e ela vai, pega o carro, deixa ele lá e não quer mais saber dele, porque foi uma discussão horrível. E ela vai pra sua casa, lá na casa dela ela chega, conversa com o pai dela é um personagem que eu gostei muito. Já da Franny eu achei o capítulo meio chato, né? Aí aqui falando um pouquinho da Franny, de capítulos que vão vir já mais pra frente, né? Ela conta pro pai dela que ela tá grávida e ele super apoia ela, mas quando ela vai contar pra mãe dela, a mãe dela fica horrorizada, fala várias coisas pra ela. Eles têm uma briga feia, o pai dela dá na cara da mãe dela. E ali gera uma briga porque a mãe dela era uma pessoa bem divertida, alta astral, mas perdeu o seu filho quando ele tinha 13 anos de idade, e isso mudou ela. E ela meio que esquece que a Franny existe, ela não quer saber dela, e ela fica assim, horrorizada com isso, o que as pessoas vão pensar dela, que não sei o quê. Aí aqui a gente já seguindo mais adiante, um dos personagens que estavam no posto de gasolina, ele começa meio que espirrar, aí ele já pensa que pegou um resfriado. Outras pessoas que estavam no posto também começam a ter aquele resfriado, né? Eles começam a tomar aspirina, não sei o que, eu tô resfriado, espirro. E isso, a família deles também começa a pegar. E com isso aparece uma equipe médica, né, que analisou toda a situação, analisou a situação do Charlie, da mulher e da filha. E ele vai falar que todo mundo que estava naquele posto de gasolina tem que ficar em quarentena, porque eles começam a suspeitar e na realidade eles sabem o que de fato está acontecendo. Então ele leva todo mundo que estava naquele posto de gasolina, inclusive a família dele, né, porque tiveram contato com eles, levam para um laboratório, um hospital, e lá eles vão ficar em estado de quarentena. E nessas partes a gente começa a conhecer um pouco sobre o Projeto Azul, que foi esse vírus que foi criado lá nesse laboratório. Por alguma razão eu não entendo porque que as pessoas ficam criando vírus, elas já acham um pouco os vírus que a gente já tem, vão criar mais. É algo que eu nunca vou entender, eu não sei se eles estão criando uma coisa e do nada essa coisa vira um vírus, eu não entendo. E é aí que eles percebem que o Charlie fugiu lá da base militar, né, porque eles pensavam que a base tinha sido trancada com todo mundo lá dentro, mas na realidade o Charlie que fugiu, sabendo que alguma coisa estava acontecendo lá dentro, ele foge e simplesmente começa a contaminar todo mundo. É aí que tudo começou, com o Charlie contaminando todo mundo, já que ele saiu, ele já estava com o vírus, passou para a mulher, passou para a filha e foi passando de uma pessoa para outra, e a gente, de fato, a gente sabe como isso funciona, porque a gente já passou por isso. E eles percebem que 99% das pessoas já estão contaminadas. Aqui você já imagina que o negócio tá sério. E no próximo capítulo aparece um outro personagem, que é o Larry. Esse é um personagem que o capítulo é chato. Era os capítulos mais chatos, eram os capítulos do Larry. O Larry é um rapaz que saiu de casa cedo pra tentar sorte com a música. Ele tem uma época que ele dá uma meio que uma estourada com a música dele, só que a gente vai ver aqui um personagem que a fama veio, começou a entrar dinheiro e ele mete os pés pelas mãos. Ele começa a esbanjar aquele luxo, fazer festas gigantes para várias pessoas, uso de drogas, álcool. E aí ele começa a se afundar, então devido a isso ele vai voltar para casa da mãe dele. E no próximo capítulo, mais pra frente, a gente vai ver que as pessoas que estavam lá naquele posto de gasolina, que tiveram contato com o Charlie, que começaram a ter o resfriado, eles estão todos morrendo. Todo dia morre 1, 2, e somente uma pessoa vai ficar viva, que é o Stu. Ele foi a única pessoa que não pegou nada, que ficou imune a esse vírus. E aqui a gente vai começar a entender que aquela parte que fala sobre o Capitão Viajante, na realidade o Capitão Viajante é o nome dado à doença, é o nome dado a esse vírus. Eu ficava assim, meu Deus, será que Capitão Viajante é uma pessoa ou é uma doença? E sim, de fato, o Capitão Viajante é esse vírus que
se espalha muito rápido. E a gente aqui já tá naquela fase do livro, naquela fase desse vírus que onde uma pessoa tá contaminando a outra, o vírus já se espalhou bastante, já foi para várias outras cidades. Ele tá se espalhando muito rápido, então as pessoas estão começando a morrer rapidamente, porque é um vírus bem letal. Aqui a gente vê que eles estão no cinema lotado, uma pessoa espirra, contamina todo mundo. Na delegacia, o delegado espirra, contamina todo mundo. No hospital, a enfermeira vai contaminando todo mundo. E assim por diante, sempre uma pessoa vai contaminando várias outras pessoas. Um cara tem uma cena que ele tá num carro e parece que ele contamina 42 pessoas. E uma coisa que vem me chamando muita atenção, que vem me deixando assim encucada e tentando descobrir qual é a ligação, o Stu e outras pessoas também, acho que é o Nick, vem tendo vários sonhos com um homem dos olhos vermelhos. Ele meio que não tem rosto, ele tá num milharal e ele vê esses olhos vermelhos desse homem e ele sente assim um medo horroroso, ele tem pavor quando ele tem esse sonho, ele acorda muito assustado e ele não entende o que é esse sonho, assim como o Nick também não entende, e esse cara dos olhos vermelhos tá me deixando encucada. Eu quero saber qual vai ser a ligação dele na história, qual vai ser a ligação dele com esse vírus, se tem realmente alguma ligação ou se não passa de um sonho, mas duas pessoas têm o mesmo sonho, assim eu fico meio assim encucada. E aqui, já nessa fase, quase no final da meta, apareceu o Wendell Flagg. É um personagem bem enigmático, a gente fica assim... eu vi nos comentários que eu tava escutando um audiobook que pensava, finalmente chegou o Flagg. E eu fiquei me perguntando quem era esse Flagg, porque que as pessoas falam tanto dele. E eu ouvi dizer que ele aparece na Torre Negra, que eu não sei se eu vou ler, porque é muitos livros, né? Não sei se eu vou ter paciência pra isso. Aí quando o Flagg apareceu, teve uma parte aí que diz que uma pessoa viu ele, ficou com muito medo, não sei o que. Ele é conhecido, parece, como Homem Escuro. Eu fiquei pensando, será se tem alguma relação entre aquele sonho do cara dos olhos vermelhos com o Flagg, ou se eu tô viajando na maionese? São as minhas teorias e eu não sei o que pensar. Eu vou continuar lendo pra ver o que vai ser, né, de verdade. E eles descobrem acho que no noticiário, que estão tentando fazer uma vacina para ver se eles conseguem controlar esse vírus, se eles conseguem a cura pro vírus, mas ainda não é fase, certo, né, tá ali na fase inicial. Nesse próximo capítulo, a gente vai ter o Lloyd. Ele tá preso, ele foi condenado, se eu não estiver enganada, à prisão perpétua. E ele vai a julgamento, mas o que acontece? O advogado dele, ou o delegado, não me lembro muito bem, ele diz que todos os juízes, todas as pessoas ligadas ao caso dele estão adoecendo, estão com uma resfriada, uma gripe terrível, então eles não têm como estar fazendo esse julgamento dele agora, então ele fica, tipo, desesperado. Na cadeia onde ele tá preso, tem muita gente morrendo, e o corpo fica lá, não vem ninguém retirar os corpos. Aos poucos, os carcereiros também estão diminuindo, quase não aparece mais nenhum carcereiro, então ali ele já fica com aquele medo, fica muito apreensivo, ele fica fazendo ali meio que um estoque de comida, mas tem umas partes bem nojentas. Então assim, a gente já vê aqui que 99% da população já está contaminada, aos poucos foi se espalhando, tem muita gente que já morreu nessas partes do livro. E assim, resumindo, o livro, muita gente já tá contaminada, a gente já meio que sabe como é que isso funciona, né? Não tem como não ler esse livro e não associar com tudo que a gente viveu. Ver pessoas que realmente sabiam que estavam contaminadas e não se importando e contaminando outras pessoas, continuando ali naquele convívio, sem se preocupar que outra pessoa vai se contaminar, que foi o que aconteceu com o Charlie. Ele sabia que algo ruim aconteceu, ele sabia que muitas pessoas estavam morrendo por conta disso, mesmo assim ele fugiu e contaminou a própria família e o resto do mundo. O livro, assim, essa primeira parte, esses primeiros 32 capítulos, foi mais introdutório, foi mais lento, tem muitas descrições, muitos personagens. Eu já digo, não vão se ligando muito ao nome de personagens, porque senão vocês vão ficar meio doido. Vão lendo aos poucos, e aos poucos esses personagens, eles vão se fixando na sua cabeça, mesmo porque vai falar muito desses personagens, então não fique encucado com isso. Aos poucos tudo vai se esclarecendo. Nem tudo se esclareceu ainda, mas muita coisa já tem o seu lugarzinho, você já vai compreendendo melhor. Até agora, o personagem que eu mais gostei foi o Stu e o Nick. Eu gostei muito desses dois personagens, porque os capítulos deles são bons, são capítulos mais rápidos de se ler. Eu achei mais fluido essa parte. Já o capítulo do Larry e da Franny foram os capítulos que eu achei mais chato, que eu demorei mais pra ler. Principalmente os do Larry, eu achei muito chato. Ele é um personagem chato. As coisas que acontecem com ele são chatas e é isso. Então, até agora, eu tô gostando bastante da leitura, né, desse livro. Essa primeira parte foi mais introdutória, né, como eu disse, mas mesmo assim eu gostei. E eu já iniciei a próxima parte e, assim,
deu aquela guinada 100%, o livro já deu aquela virada, a leitura tá mais rápida, os acontecimentos estão bem melhores, tá acontecendo muita coisa e assim, gente, leiam esse livro. É um livro muito bom, é um pouco mais lento pra você ler, porque, gente, o bichinho é gigante, né? Vamos ser sinceros. Eu tô lendo basicamente só ele até agora e eu tô gostando bastante. Tem audiobook aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, gente, eu tô gostando muito. Eu espero vocês agora na próxima parte de discussão. E deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você conhece esse personagem Flag, se você já ouviu falar alguma coisa do Capitão Viajante. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.